Nessa edição da Shonen Jump, algumas coisas aí estão começando a tomar rumo em questão de popularidade. Alguns mangás estão já mostrando se eles têm potencial ou não. Temos aí mais um mangá estreando em Tox e temos aqui muitas novidades pra gente comentar. Deixa o like, se inscreva porque eu vou falar aqui sobre algumas coisas referentes a alguns mangás. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu comentarei a edição dupla da Shonen Jump, edição 4 e edição 5. Fica comigo aqui no vídeo. Na capa da revista, quer dizer, não necessariamente na capa, né, porque a capa foi os protagonistas, mas em destaque tivemos o One Piece com seu painel duplo, né. As páginas coloridas tivemos para o Ao no Hako e para o Kyoshikun e também para um one shot. Mangás que são novatos, temos Dikeyusha tô em Kyumao, o Horidoago não é ranqueado e o Hunter x Hunter ele tá em hiato, como você já conhece, né? Nessa edição tivemos aí 16 mangás ranqueados. As últimas posições já vou adiantando as duas últimas, a 16ª e a 15ª, porque tivemos os mesmos, Haruka's Mount e Ort. Então vocês já ficam ligados que são esses dois mangás que não estão aí fazendo sucesso. Já estão aí, eu acho que já tá aí na lista negra de mangás que virão sair da revista. Subindo um pouquinho, encontramos o No Exorcist na 14ª posição. E é um mangá que não ocupa, né, de certa forma, essas posições. É mais uma escolha editorial colocar o mangá em posições baixas. Praticamente, meio que fechou na revista. Eu acho que o que não bota aí na última posição é realmente os mangás que estão aí na beira do cancelamento, as almofadas, vamos dizer assim. Mas o No Exorcist não corre riscos de cancelamento, nem um pouco, né? Vamos continuar em diante. A 13ª posição, aí agora encontramos o Bokuto Roboku, que basicamente é a mesma situação. Ele recebe posições baixas, mas não é um mangá que eu acredito né, que é um possível a ser cancelado no futuro. Você já conhece a história de Bokuto Roboku, né? No caso, conhece como é que o mangá ele se desenvolve na revista, em posições, independente das posições, a revista ainda mantém o mangá. Acredito que o mangá pode até durar bastante tempo ainda, né? Se a revista deixar, vai chegar com 300 capítulos, uma facilidade muito grande no ano que vem. Então, continuaremos aí de olho sobre qualquer novidade. Na 12ª posição, agora encontramos o Goron Egg, que estreou na posição 8, se não me engano, na edição anterior. E aqui estamos aqui na posição 12. E, enfim, o mangá continua recebendo posições um pouco baixas, o que basicamente salvou ele é a mesma coisa, as almofadas, né? E, logicamente, os No Exorcist e Roboco que estão aí ainda um pouquinho abaixo que ele. Mas eu já cheguei a falar nisso anterior e volto a repetir, eu não consigo colocar fé na permanência de Goron Egg. Vamos ver se esse mangá vai conseguir me calar, vai conseguir aí mudar minha opinião. Mas, enfim, não tô conseguindo ainda botar fé ainda. Por enquanto, é isso que eu tenho a dizer. Vamos ver se Goron Egg ele vai conseguir fazer algum sucesso. Eu tô esperando aí o volume 1, que acho que vai demorar um pouquinho ainda para sair. Mas vejamos como é que será. A 11ª posição é o Hima-ten, que tá continuando recebendo posições baixas. Por enquanto, eu não consigo me preocupar com isso. Falei certa vez em um vídeo falando sobre as vendas, que o Hima-ten, ele tem vendas até interessantes, ele tem um crescimento apesar de um pouco mais lento, mas ele pelo menos vem aumentando aos poucos. Mas quando a gente olha para a revista, a gente vê que o mangá está recebendo posições um pouco baixas, que de certa forma, ao meu ver, é um pouco contraditório, né? Lógico, vendas e posições em toque são coisas que, apesar de serem importantes a sua forma, né? Eles agem de certa forma um pouco diferentes. Não é porque um mangá ele vende bem que ele teoricamente precisa ou deve receber posições altas. Isso muitas vezes a gente acaba então notando em mangás que são pilares, ou não necessariamente pilares, mas tem bastante popularidade. No caso de Ao no Hako, de Kagura-Bate, que são mangás extremamente populares, mas não necessariamente as suas vendas obrigam o mangá a receber posições altas, porque as posições em toques elas não são basicamente um reflexo sobre a sua popularidade, e sim, mas uma forma da revista trabalhar e fazer com que certos mangás eles sejam lidos. Então a revista usa a estratégia de posições dos mangás para fazer com que os leitores eles sejam atraídos a lerem certos mangás. Por isso muitos mangás, às vezes até aleatórios, recebem posições altas, porque a revista vê que esse mangá precisa ser alcançado por outros leitores. Então botar o mangá em posições altas ajuda nisso. E mantém um caso completamente oposto, que ele recebe posições baixas, tá recebendo em alguma frequência. Então eu não sei exatamente qual a estratégia da Jump, mas vamos ver se a revista, ou quem sabe, desistiu da obra, ou não quer dar tanta atenção agora. Talvez o momento de maior hype já passou, só deixando aí as coisas rolarem. Vamos ver o que ainda pode ser trabalhado em Hima-ten. E a 10ª posição
temos o Tonari no Soegawa, uma posição um pouco mais mediana, né? Basicamente o mesmo nível de Goron Egg. Eu também, de certa forma, apesar de eu ter gostado dele um pouco mais do que Goron Egg, eu ainda não considero ele um mangá que me atrai tanto. Vejamos se a obra vai melhorar, se vai chamar atenção, se vai conseguir fazer sucesso. Porém, não tem como a gente ter tanta certeza sobre seu desempenho, né? Vamos esperar um pouco mais. A nona posição agora é o Kagurabate, mangá vem recebido atualmente, né, com alguma frequência, posições um pouco mais medianas. Falei um pouquinho sobre questão de toques, logo a pouco, né, então é essa a situação. O Kagurabate ele faz sucesso, eu acho que independente das suas posições, o mangá tem o seu apoio, a revista e os leitores, eles gostam bastante da obra. Então estaremos aí de olho sobre o que pode sair ainda do mangá. Na oitava posição é o Delicioso Samurai, não vou me demorar muito aqui porque é a mesma coisa de sempre, né, vocês já ficam aí ligados porque Delicioso Samurai tá num momento aí final aí. A sétima posição é o Shinobi Goto, depois de uma posição bastante alta na edição anterior, ele voltou a receber posições um pouco mais medianas, apesar de sim ter sido uma posição até alta. O mangá ele vem sido bastante promovido pela revista. Estamos aí de olho sobre qualquer novidade que possa sair futuramente, questão de vendas e tudo mais. O mangá ele vende muito bem, quer dizer, vender muito bem entre aspas, né? Porque apesar das vendas serem até boas, um crescimento até legal, ainda está longe do mangá ser visto como realmente um grande sucesso. Mas pelo menos é animador ver os números dele crescendo aos poucos, né? A sexta posição é o Mojuro, que vamos ver que ainda pode sair, né? Porque eu vou falar que a obra vai se encerrar, mas não por cancelamento, né? Porque como a obra é uma continuação, ela não necessariamente vai ser tão longa, pelo menos esse mangá não vai ser tão longo. Então, acredito que vai se encerrar o mais breve possível, mas não sei exatamente quantos capítulos vai ser. Mas qualquer novidade, qualquer informação eu vou estar falando aqui no canal. Se realmente o mangá vai se encerrar assim, breve mesmo. A quinta posição é o Sakamoto Days. Poupa comentários, né? O mangá faz sucesso e logo pode se encerrar. No que vem vai ser um ano decisivo. A quarta posição é o Akane Banashi. O mangá aqui também está em um ano muito importante porque vai sair o seu anime. Então, estou aí de olho sobre como será então a recepção, né, do mangá e o que isso pode influenciar nas suas vendas e popularidade. Abrindo o top 3 é o Witchwatch, que vem recebendo bastante posições altas, talvez referente dos capítulos atuais, né, do arco atual. Não sei exatamente o que está acontecendo no capítulo atual, porque eu estou meio atrasado um pouquinho na leitura, mas saiba que o mangá ele está em um momento muito importante. A segunda posição é o Summoner Hats, que vem recebendo bastante promoção pela revista, e isso é muito importante, mostra que a revista está se importando muito e vê um potencial muito grande no mangá. Não sei se ele vai começar a receber a mesma promoção que vem recebido o Madame Witch, mas é bem animador ver o mangá recebendo posições tão altas com bastante frequência. Então, acredito que pode ser em qualquer momento a revista até coloque mais uma capa do mangá. Então estaremos aí de olho se isso pode acontecer o mais breve possível. Como eu juro, já aconteceu. Vamos ver se com ele vai acontecer também. Temos aí a primeira posição sendo o Madame Witch, que como já havia falado, né, o mangá que recebe bastante promoção. Então pode ser que ele encontrou o seu novo parceiro aí, que é o Summoner Hats. Vejamos se essa parceria vai durar muito tempo. Mas Madame Witch você já conhece e sabe que o mangá, suas posições altas são extremamente frequentes. Muito frequentes, né? Porque a revista nem poupa o tempo em colocar o mangá já na primeira posição. Então o mangá faz sucesso e a revista dá os destaques merecidos para o mangá. Na próxima edição será uma edição dupla também. A edição 6 e 7 terá o Shinobi Goto como seu destaque principal. As páginas coloridas serão para o Summoner Hats e para o Mojuro. Vejamos se em algum momento o Summoner Hats ele vai ser capa, né? Eu vou estar aqui de olho aqui para ver quando isso pode acontecer. Mas de qualquer forma é isso, né? Espero que você tenha gostado aí do vídeo. E é isso. Eu fico por aqui. A gente então se vê no próximo vídeo.